Joia. Então quer dizer que as maiores queixas nos consultórios têm sido a dor nas pernas? É uma queixa muito comum, muito frequente e ela apresenta diversas causas, né? Então a pessoa pode chegar lá por vários motivos, mas queixando-se desse sintoma. E aí, quando, por exemplo, no seu caso, como angiologista, muitas vezes tem alguns problemas que são ortopédicos, alguns são em termos de circulação. Quais são os mais comuns dentre estes? Existem vários tipos, inclusive no meio da circulação a gente tem dores diferentes. A gente tem dor de insuficiência venosa, a dor das varizes, de trombose, as dores arteriais. As artérias levam o sangue em direção às pernas, né? Então é uma dor diferente também. As dores ortopédicas devido a um problema na coluna, um problema da bacia, que pode ter alguma compressão nervosa. Como você falou, né, da compressão ciática, é um exemplo. São exemplos mais comuns. Então isso sempre acontece. Agora, no caso de um problema assim, ortopédico, ele se confunde com um problema, por exemplo, aí de circulação? Pode se confundir e às vezes a pessoa tem um pouquinho dos dois. Mas a gente conversando, fazendo a consulta médica direitinho, fazendo alguns exames, a gente consegue chegar a um diagnóstico satisfatório para fazer o tratamento correto. As dores são um pouquinho diferenciadas. Por exemplo, as dores de varizes, dores de insuficiência venosa, são como uma perna pesada, cansada, as pernas podem inchar. Geralmente acomete as duas pernas, melhora um pouquinho quando deita, coloca a perna para cima. Uma dor de problema na coluna, geralmente é uma dor mais lateral, não melhora quando deita, às vezes ela piora um pouquinho com o tipo de movimento que é feito. Então, conversando bem, a gente acaba conseguindo diferenciar uma da outra. Agora, por exemplo, nós estamos aí nas férias já, né? Para muita gente já começou o período, alguns já estão saindo de férias, outros ainda esperam janeiro, que é essa alta temporada, né, doutora? É comum também, por exemplo, as pessoas que vão viajar, que ficam ali com a perna numa mesma posição durante um longo tempo, também sentir essas dores, também, especialmente por causa da questão de circulação, né? É isso mesmo, a gente tem que lembrar de movimentar, porque o movimento que a gente faz com as pernas, de caminhar, subir e descer a escada, auxiliam na circulação venosa, então ajudam no retorno venoso. É importante a gente não ficar 1h30 ou mais, 2 horas, parado na mesma posição. Quando estiver viajando, seja de ônibus, de avião, lembrar de movimentar, ou até de carro, dar uma paradinha, levantar, andar um pouquinho, movimentar os pés, dobrar os joelhos, esticar, isso é muito importante. Nesse sentido, qual é a relação causa e efeito que traz para a gente se ficar muito tempo com a perna ali parada numa mesma posição? O sangue não vai ter o retorno necessário. Ou sentado ou em pé, sem movimentar as pernas, a pressão exercida pela circulação sanguínea é muito difícil de conseguir fazer esse retorno. Então o sangue vai acumular na perna, pode causar um inchaço, pode causar a sensação de peso, de queimação nas pernas. Quando a gente movimenta, a gente tem a contração muscular, principalmente da batata da perna, da nossa panturrilha, que a gente chama de segundo coração, porque quando ela bombeia, ela ajuda nesse retorno sanguíneo. E também é importante a gente pensar que pode dar até a trombose também, é isso? Pode dar trombose. A gente tem, geralmente, alguns fatores de risco que aumentam a chance da pessoa ter uma trombose. Quando fica muito tempo parado, muito tempo na mesma posição, esse risco é aumentado também. Principalmente em viagens de avião, porque em viagem de avião a gente fica mais desidratado e mais propenso a ter a trombose. Então é importante movimentar. Interessante fazer uma consulta com o angiologista, em alguns casos é indicado o uso da meia compressiva, hidratar bastante nas viagens. Isso é importante. Agora, então, vou pedir à nossa doutora convidada aqui, angiologista Juliana Biagioni, é isso? Tá vendo? A gente vai falando direitinho. Nós vamos dar dica agora para você evitar aí esse problema das dores na perna, para que você tenha uma qualidade de vida muito boa, especialmente aí nesse dia. A primeira dica nós vamos pedir agora, colocar na tela, por gentileza, querida Grazi Faria, evite o sedentarismo.
Como a gente já falou, é muito importante movimentar, trabalhar os músculos do nosso corpo. O sedentarismo acaba propiciando problemas circulatórios, tanto venosos como as varizes, quanto os problemas arteriais. Então, a atividade física é importantíssima ser realizada, se possível, diariamente, 20 a 30 minutos. Pode ser uma atividade aeróbica, como uma caminhada, uma esteira. E isso também diz respeito à terceira idade também, né, Juliana? Precisa, porque chega um tempo na nossa vida que você precisa de ajudar o organismo a te ajudar, né? Claro, eu acho assim que não tem uma hora certa para a gente começar. Nunca é tarde demais para a gente começar a fazer atividade, para a gente começar a cuidar da gente. Algumas doenças circulatórias, elas vão aumentando de frequência com o passar dos anos. A gente vai envelhecendo, o risco dessas doenças aumenta. Então, é muito importante, ao longo da vida, a gente começar ou continuar fazendo atividade física. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.